Obrigado aí, Juliane, Richard, pelo convite. Tá? Sejam bem-vindos aí todos os associados da Soban. Prazer estar podendo compartilhar aqui essa apresentação. Estou aqui com a minha colega Gabriela Paixão. Gabriela vai compartilhar aqui comigo essa apresentação. Também está aqui com a gente a nossa gerente, a Juliana Alvim. Tá? E a intenção aqui é trazer um pouquinho para vocês aqui da Soban, né? Um conhecimento sobre o BNDES de uma forma geral, e principalmente as oportunidades que o BNDES traz, tanto em termos de crédito e garantias, com aderência ao público da Soban. Então, a gente normalmente inicia a nossa apresentação, né, trazendo as modalidades de apoio do BNDES. Né? Normalmente, os associados, né, de um modo geral, fazem uma pergunta, mas como é que a gente acessa o BNDES? Como é que é a forma de acesso? Né? E a forma de acesso ao BNDES, ela se dá basicamente por duas modalidades. É uma modalidade direta, na qual o cliente acessa o BNDES diretamente, tá? Sem a necessidade de nenhuma intermediação. E a segunda forma é pelo nosso modelo indireto. Né? O nosso modelo indireto, ele tem uma outra forma de atuação, a gente vai tentar dar um foco maior aqui, mas falando do nosso direto aqui, ele é focado nas grandes e médias empresas, porque, via de regra, a empresa precisa ter um faturamento bruto anual acima de 80%, acima de 80 milhões de reais, e que necessitem de um financiamento mínimo, né, que necessitem um financiamento de, no mínimo, 20 milhões de reais. Para acessar o nosso modelo direto, ele tem que ser feito via portal do cliente. Aqui no portal do cliente, aqui na nossa tela, a gente tem um link para o nosso portal do cliente, só que a gente queria dar um foco aqui maior no nosso modelo indireto. E o que consta do nosso modelo indireto? Ele é focado para todos os portes, tá? Ele não tem um valor mínimo para financiamento e é realizado por meio de agentes financeiros credenciados ao BNDES. A gente tem uma rede de parceiros, né, que é muito robusta e que viabiliza o BNDES chegar em todo o território nacional. O BNDES, ele não tem agências, né? Então a gente costuma dizer que as nossas agências são as agências dos nossos agentes credenciados, né? E fazem com que esse crédito chegue na ponta e que permitem que mais de 98% das nossas operações sejam realizadas por esse modelo. Né? E como é que é estruturada essa rede? Né? Essa rede é estruturada por meio de mais de 90 instituições financeiras que são devidamente credenciadas e habilitadas a operar o crédito do BNDES. Eles permitem a pulverização desse crédito na ponta. E aqui a gente traz nessa tela uma foto, né, com a lista, né, dos nossos principais agentes financeiros. Né? Os agentes financeiros, eles passam por bancos comerciais públicos e privados, a gente tem bancos de montadora, agências de fomento regional, a gente tem bancos cooperativos, cooperativas de crédito, a gente tem uma gama de agentes financeiros que permitem que esse crédito chegue na ponta. Né? E é por meio dessa robusta rede que o BNDES consegue estar presente em mais de 93% do território nacional. São mais de 5.300 municípios atendidos por meio dessa nossa rede de agentes financeiros que dá estrutura a todo esse nosso modelo indireto. E aqui a gente traz também um pouquinho dos nossos números, né? O nosso modelo indireto, ele operou em 2024 com mais de 173 bilhões de crédito aprovado, sendo dividido em crédito direto do BNDES, mais de 110 bilhões, e créditos obtidos por meio de garantias na casa de 62 bilhões. Aqui é um ponto interessante, né, que a gente costuma trazer as nossas soluções de garantias. Né? A gente tem fundos garantidores, né, que a gente também vai falar um pouco mais à frente, que permitem facilitar o acesso ao crédito pelas micro e pequenas empresas. Né? São fundos garantidores que complementam as garantias exigidas pelo agente financeiro e contribuem, no momento da negociação do cliente com o agente financeiro, contribuem para que esse crédito possa até ter um custo menor. Tá?
Deixando claro aqui que, por meio desse modelo, a negociação do cliente é feita totalmente com o agente financeiro, é com o agente financeiro que ele vai negociar taxas, prazos, todas as condições, inclusive garantias. Então, as garantias, elas, inclusive, aumentam o apetite a risco do agente financeiro. Então, eles criam uma forma que a gente tem evoluído, né, com algumas soluções de garantia para poder viabilizar não só o crédito do BNDES, mas também como o crédito livre que é oferecido pelas instituições financeiras parceiras. E em relação a 2023, né, a gente teve um incremento aí de cerca de 38% em relação a esse volume total de operações realizadas pelo BNDES. Falando especificamente da quantidade de operações, do número de operações, né, a gente realizou mais de meio milhão de operações nesse modelo indireto, são mais de 357 mil operações de crédito e 145 mil operações de garantia, o que representa um aumento de 26% em relação a esses mesmos números no ano de 2023, e para 2025 esses números ainda vão ser maiores. E entrando aqui nas principais linhas de apoio, né, que é o grande foco aqui da nossa apresentação, a gente começa falando que o BNDES não tem um setor específico da economia para apoiar, ele atende a todos os setores de uma forma transversal, essencialmente por meio digital, né? Todos os nossos processos foram digitalizados, a gente tem plataformas que permitem as nossas operações serem realizadas de forma muito ágeis, né? A velocidade é um dos principais atributos aqui desse nosso modelo indireto, e a gente traz soluções que passam pelo agronegócio, comércio e serviços, indústrias, a gente também atende a entes públicos, especificamente municípios, e a gente traz soluções de crédito de uma forma bem diversificada, né? O nosso portfólio é bem extenso, né? E a gente tem algumas famílias, né? A gente tem a família de aquisição de máquinas e equipamentos, a gente tem a família de projetos de investimentos, a gente tem uma família voltada para capital de giros, e como eu falei no slide anterior, a gente tem uma família, né, que é voltada para nossas soluções de garantia, né? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais de forma mais detalhada sobre cada um desses produtos. E antes de entrar na explicação de cada um dos produtos em si, a gente normalmente traz também aqui uma explicação de como é a composição da nossa taxa, né? A taxa final que o agente financeiro vai cobrar do nosso cliente na ponta, ela é composta basicamente por três componentes. O primeiro, que é o custo financeiro do BNDES, que é o custo que o BNDES tem para fazer a captação dos recursos no mercado. O nosso principal funding é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que a gente remunera ele por meio da TLP, né, que é um desses nossos custos pós-fixados que estão aqui listados na tela. A gente também consegue captar via Selic e via letra de crédito de desenvolvimento, que é a nossa LCD, né? A Selic, que é a taxa básica da economia, está na casa de 15%, mais 0,16% sobre a taxa que a gente cobra, e a LCD está um pouquinho mais em conta que a LCD, que é a Selic, que ela é a Selic reduzida de 0,22% ao ano. Então, esses custos podem ser pós-fixados, como podem ser pré-fixados, né, com custos de mercado, e nossas taxas pré-fixadas, elas partem de 13,3% ao ano, a depender do produto e do prazo de liberação de pagamento. Esses custos pré e pós-fixados compõem o nosso custo financeiro, e a essa taxa final ainda é adicionada o spread do BNDES, que é quanto o BNDES cobra para poder fazer essas operações, né, o custo da remuneração do BNDES. E a gente tem a terceira componente, que é o spread do agente financeiro, né? Que é o spread de risco, que é quanto o agente financeiro cobra pela percepção do risco que ele tem do cliente. Lembrando que é o próprio agente financeiro que assume todo o risco da negociação. Então, em algumas linhas, ele tem um teto de spread, mas na sua grande maioria ele é de livre negociação entre cliente e o agente financeiro. Então, aqui é onde o cliente tem uma margem para poder negociar as condições e o custo final com o agente financeiro na ponta.
E agora a gente vai entrar especificamente aqui nos produtos, né? E aí eu vou passar aqui a fala para a Gabriela, que ela vai explicar um pouquinho aqui das famílias e dos produtos que a gente tem disponíveis voltados aí para o público da Soban. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Estamos sim, Gabriela. Tá, obrigada. Obrigada, Juliane. Bom, então a gente vai começar agora a apresentar, como o João havia comentado, né? A gente tem algumas famílias de linhas aqui, e uma das famílias, uma família bem tradicional que nós temos no BNDES, é a família Finame. E aí existe um conjunto, a gente vai entrar em algumas linhas da família Finame, mas existe um conjunto de características que são verdadeiras para todas essas linhas, né? E a gente traz aqui na apresentação no início. Então, quando a gente fala de Finame, a gente está falando de financiamento, de aquisição isolada de máquinas e equipamentos, de ônibus e caminhões, de insumos industrializados. Como eu disse, eu vou apresentar um pouquinho no detalhe daqui a pouco, mas a gente está pensando aqui sempre em itens novos e itens nacionais. Como que a gente sabe se o que eu quero comprar é um item novo, o que eu quero financiar é um item novo, ou um item nacional? A gente tem o catálogo CFI. Então, os fornecedores, e aí excluindo insumos industrializados, que é um pouquinho diferente, a gente vai entrar mais à frente, mas os fornecedores precisam ter cadastrados aqui no catálogo CFI, que é um catálogo do BNDES, os seus equipamentos, as suas máquinas, os seus ônibus e caminhões. E aí a gente consegue, a partir desses itens credenciados no catálogo, fazer os financiamentos dessas máquinas. Uma informação muito importante da família Finame, que é um grande diferencial, especialmente nesse ano de 2025, é que todas as linhas são isentas de IOF. Então, isso no final, na taxa final, como o João falou, né, do custo, mais o spread do agente, mais o spread do BNDES, a gente consegue ter uma redução, porque a gente tem isenção de IOF. E uma outra característica também da família Finame, aqui excluindo insumos industrializados, que é um pouquinho diferente, é a possibilidade de 30% de capital de giro associado. Então, se você financia, quando você financia uma máquina, você tem a possibilidade de, dentro daquele mesmo contrato, ter 30% de capital de giro associado, negociado nas mesmas condições do financiamento que você está fazendo. A gente tem aqui um QR Code no canto direito inferior da tela, que leva diretamente para a página do catálogo CFI. A gente até sugere que vocês entrem lá, deem uma navegada para conseguir ver se vocês têm em vista alguma máquina, algum equipamento para financiar. Vocês já podem pesquisar se está nesse catálogo. Se não estiver, vocês podem verificar junto aos fornecedores de vocês se seria elegível. Ele pode vir credenciar a máquina, o equipamento dele junto com a gente. Quem tem que fazer isso é o próprio fornecedor. E aí, uma vez no catálogo, o cliente pode ir lá e fazer uma operação relacionada àquela máquina ou equipamento. Obrigada. E agora a gente vai entrar agora em algumas linhas da família Finame. A primeira delas é ônibus e caminhões. E aí é uma linha específica, né, para aquisição e comercialização, lembrando sempre itens novos e itens nacionais. De ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, chassis, carrocerias, reboques, semi-reboques. Então, de novo, a gente até sugere, assim, quem quiser, quem puder ir lá no catálogo para dar uma olhada o que já tem credenciado dentro dessas categorias, caso seja do interesse de vocês. Algumas características aqui, a gente tem prazo de até 10 anos com carência de até 2 anos. Então, como o João falou, né, as taxas, especialmente, na verdade, o spread do agente financeiro é de livre negociação com o agente, assim como as garantias também. E aqui os prazos e carências também dependem do agente financeiro, porque esse é um teto que a gente dá para ele, mas aí dentro da política de crédito de cada agente financeiro, ele pode entender que faz mais sentido na estratégia dele ter um prazo um pouco reduzido ou uma carência um pouco reduzida, mas esse aqui, em termos de BNDES, é o prazo máximo que a gente tem, de até 10 anos, com a carência de até 2 anos. Em termos de custos, né, o João já apresentou que a gente tem ali 3 custos pós-fixados, os 3 são aplicáveis aqui para o caso do Finame, ônibus e caminhões, e a gente também tem opções de custos pré-fixados. Somando-se a isso, a gente tem um spread do BNDES, que aqui no caso é de 1,25% ao ano, e o spread do agente financeiro, que a gente também informou,
de livre negociação com o agente, que aí dentro da política de crédito dele, das características do cliente, vai ser possível chegar em qual que vai ser ali a remuneração do agente financeiro. A gente tem aqui no canto superior também, a gente traz que são os top 3 AFs, agentes financeiros AF, que operaram essa linha no ano de 2025. Então, caso seja aí agentes financeiros já do relacionamento de vocês, ou caso não seja, mas vocês estejam interessados em ir lá negociar, esses são os agentes financeiros que mais operaram essa linha em 2025. E no canto inferior, a gente trouxe nesse slide, vai trazer em todos também, tem um QR Code que leva direto para a página do BNDES, que traz mais informações sobre essa linha específica. Então, assim, eu tenho interesse em ônibus e caminhões, pode ir lá nesse QR Code que vai ter o que a gente apresentou aqui, informações mais detalhadas. É sempre importante, quando for conversar também com o agente financeiro, já ir informado, já ter feito o seu dever de casa, porque você chega lá com condições melhores de negociação. Isso é um ponto importante que a Gabriela falou, porque aqui nesse slide a gente traz aqui uma visão geral das linhas, né? A gente vai trazer em todas as linhas essa visão geral, mas em todos os slides a gente deixa aqui no cantinho um QR Code que vai direcionar para a página específica de cada um desses programas, né? E nessas páginas a gente tem tudo de uma forma mais detalhada. Então, é importante, como a Gabriela está falando, o cliente que tiver interesse na linha, fazer esse trabalhinho, esse dever de casa, dar uma estudada, porque isso facilita até na hora de negociar lá com o agente financeiro, né? Demonstrar esse conhecimento na hora da negociação faz uma grande diferença. A gente recomenda aí, a quem tem interesse em cada uma dessas linhas, buscar via esses QR Codes, né, o acesso para ter esse detalhamento de cada uma das linhas, né? A gente vai passar aqui para a linha seguinte, né, da família Finame, que é a linha... Finame de mais DKs. E aí aqui são outras máquinas, equipamentos, né? Quando não está inserido lá em ônibus e caminhões, não é material industrializado, a gente tem uma linha aqui para aquisição e comercialização de outras máquinas, equipamentos, sistemas industriais, componentes, bens de informática também, motocicletas. Aí lembrando sempre, novo, de fabricação nacional, que esteja credenciado no catálogo CFI. Caso não esteja credenciado, ele pode vir a se credenciar para você poder contratar. Aqui a gente tem termos de custos, né? Custo do fundo, custo do capital mesmo lá de ônibus e caminhões. Então, a gente tem as taxas pós-fixadas que já apresentou. A gente também tem algumas possibilidades de custos pré-fixados, que às vezes é mais interessante porque você consegue ter uma previsibilidade de qual vai ser o valor da sua parcela mês a mês, você consegue se organizar melhor. Em termos de spread do BNDES aqui, é 0,95% ao ano, e novamente o spread do agente financeiro, que é de livre negociação diretamente com ele, o BNDES não tem influência aqui. Nessa linha, os top agentes financeiros de 2025, nessa ordem, foram Bradesco, Sicoob e Banco do Brasil, até o momento. E a gente tem aqui no canto inferior direito também o QR Code que leva direto para a página do Finames Demais Bens de Capital. E aqui só uma complementação aqui na fala da Gabriela, né? Vocês podem observar que a gente tem um asterisco aqui, né, falando do spread do BNDES de 0,95% ao ano, né? A gente tem para a região Norte e Nordeste, para micro, pequenas e médias empresas localizadas na região Norte e Nordeste, um spread incentivado, né? Um spread com 0,75% ao ano. Então, para aquelas empresas localizadas na região Norte e Nordeste, o spread do BNDES é um spread com custo menor. Tá? Então, aqui a gente destaca, né? E um outro ponto importante destacar são os prazos, né? As linhas do BNDES têm como característica terem prazos mais alongados, né? Tanto de prazo de pagamento quanto prazo de carência. Então, aqui no caso dessa linha, a gente tem até 10 anos, né? Também é negociável isso com o agente financeiro, né? A gente define um limite de até 10 anos para pagamento e carência de até 2 anos aqui, de livre negociação também com o agente financeiro. Agora a gente vai falar de Finame baixo carbono. E aqui são linhas, também olhando para máquinas, equipamentos, mas aqui voltados à energia limpa, à eficiência energética, pensando aí em máquinas e equipamentos que reduzam emissões, contribuam para a redução de emissões de gases de efeito estufa.
como que eu sei que essa máquina ou esse equipamento se enquadra no Finame baixo carbono? A gente tem isso sinalizado lá no catálogo CFI. É o próprio fornecedor também que, quando faz o credenciamento da máquina e o equipamento dele, é nesse momento que é verificado quais são os enquadramentos daquele item, se ele pode ser enquadrado como uma máquina ou equipamento para ser financiado via baixo carbono. E aí, como baixo carbono, a gente está falando aqui de máquinas e equipamentos que contribuem para a redução de emissão de gases de efeito estufa, né, no momento que a gente ouve tanto falar desse foco, né, na descarbonização da economia, a gente tem como é que se diz? Um pouco diferenciado, a gente tem um spread diferenciado. Condições diferenciadas. Condições diferenciadas. Incentivadas, né? Isso, e a gente tem custos pré-fixados aqui também um pouco mais incentivados. O spread do BNDES é um pouco reduzido aqui, porque é uma linha estratégica para a gente, então é 0,75% ao ano. E aqui o spread do agente financeiro é de livre negociação, é livre negociação com o agente financeiro também. Nessa linha baixo carbono, os top agentes financeiros de 2025, Mercedes, Bradesco, Sicoob. Não mencionei, mas o prazo aqui, semelhante ao prazo dos demais BKs e ônibus e caminhões também, é um prazo de até 10 anos, com a carência de até 2 anos. E no canto inferior da direita, a gente também traz um QR Code que leva direto para a página do BNDES, que traz mais detalhes aqui do Finame baixo carbono. Agora a gente entra no Finame materiais industrializados. É uma linha que é Finame materiais, mas a gente acabou falando já que tem algumas características um pouco diferenciadas, e é uma linha que eu começo até dizendo que é a linha campeã da gente esse ano. Uhum. É que está mais sendo operada. Inclusive, a gente tem grandes empresas, como a gente falou, né, como o João falou, o modelo indireto ele é para todos os portos, então a gente tem visto um movimento de grandes empresas, porque os bancos identificaram uma vantagem competitiva, identificaram uma oportunidade nessa linha e tem trazido os bancos, e a gente traz até como uma inspiração mesmo, né, assim, do benefício, de como essa linha é interessante, materiais industrializados. A gente tem, então, uma linha que é para aquisição de bens industrializados novos e de fabricação nacional. Então, aqui a gente está falando de tudo que tenha sofrido algum processo de industrialização, você possa usar como insumo no seu a sua atividade econômica, né? Isso, obrigada. Que é importante aqui destacar nessa linha que é para insumos industrializados a serem utilizados na atividade econômica do cliente. Então, aqui a gente tem uma série de itens que podem ser financiados, inclusive borracha. A borracha é um dos itens que estão incluídos nessa linha. Tá? E quer complementar? E o prazo aqui é um pouquinho menor que o prazo das demais linhas do Finame, é até 7 anos, com até 2 anos de carência. E o que é importante destacar, que aqui é também um outro diferencial dessa linha, né? É que ela permite que produtos adquiridos até 12 meses antes da contratação da operação possam ser reembolsados. Então, qualquer insumo, qualquer produto industrializado que conste nessa lista, né? E essa lista também está nesse QR Code que está aqui no canto da tela, nesse QR Code, no caso específico dessa linha, tem todas as informações da linha, inclusive o acesso a essa lista de produtos que podem ser financiados. É uma lista enorme de produtos, aqui a gente citou alguns, metal, tecido, móveis, tubos, a gente destaca a borracha, a gente viu que no caso a borracha também é um produto, é um insumo, né, que possa ser utilizado, mas destacando, desde que seja utilizado no exercício da atividade econômica do cliente. Né. Então, aqui também tem um custo, né, que pode ser pré e pós-fixado, tem um spread do BNDES, que nesse caso aqui é de 1,15% ao ano, mas que tem um incentivo para Norte e Nordeste também de 0,95, um pouquinho mais reduzido, e o spread financeiro, que é de livre negociação aqui com o agente financeiro. Complementando sua fala, acho que tem 2 pontos ainda que a gente pode destacar. Conforme o João falou, né, tem uma infinidade de coisas que podem ser financiadas. A gente até costuma dizer que é mais fácil a gente dizer aquilo que não pode ser financiado. Perfeito. Então, de forma geral, bem lembrado. Itens perecíveis,
e combustível. São os itens que geralmente são os itens que a gente é mais fácil dizer que não pode ser financiado. Uma outra coisa interessante de dizer também, bem alinhada ao que o João disse, é que acaba que vira uma linha com características de um giro. Isso. Porque você tem o seu financiamento lastreado nas suas notas fiscais, mas uma vez que você recebe o valor, você pode empregar ele da forma que for mais adequada para essa atividade econômica. E lembrando aqui um detalhe, né? Como é família Finame, né? Assim como o Finame Baixo Carbono, que a gente já falou, ônibus e caminhões e máquinas e equipamentos, né? O demais BK, o Finame Materiais Industrializados também é isento da cobrança de IOF. Então, como é família Finame, só para a gente destacar aqui que também tem essa vantagem competitiva, né? Que a gente diz aqui que possibilita esse custo de aquisição ser um pouco mais acessível para quem precisar dessas linhas. Só para fechar o slide, então, top agentes financeiros, você falou não, né? Agora não sei, acho que não. Não. Top agentes financeiros dessa linha, lembrando que é a nossa linha campeã, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e o QR Code ali embaixo, para que vocês possam conhecer um pouco mais da linha também, caso tenham interesse. Inclusive, a lista está lá, como eu falei. Agora a gente vai entrar numa linha que é propriamente uma linha de giro, que é a BNDES Crédito Pequenas e Médias Empresas. Então, a gente tem esse giro para micro, pequenas e médias. Não está, como é giro, não está vinculado a nenhuma finalidade específica. E a gente tem a principal vantagem competitiva, né, dessa linha, ela tem custo, ela acaba tendo custo de mercado, mas a gente tem prazos mais alongados para se observar que é um giro. A gente tem prazos aqui de até 5 anos, com carência de até 2 anos. E a gente tem, né, em termos de custo, também custos pré-fixados, ou aqueles pós-fixados que o João mencionou. O spread do BNDES aqui é de 1,35% ao ano. Para MPMEs do Norte e Nordeste, a gente tem esse spread reduzido de 0,95% ao ano. E aqui também o spread do agente financeiro é de livre negociação. Elaine, seu microfone está aberto. Acho que tem. Fechou. Fechou. Os top agentes financeiros, né, que comercializaram essa linha agora no ano de 2025, a gente tem Sicoob, Bradesco e Sicredi. E a gente tem aqui embaixo o QR Code também, que vai direto para a página. Uma coisa para acrescentar aqui. Não, aqui acho que é só importante reforçar isso que a Gabriela falou, né, que é uma linha destinada para giro, né, para despesas correntes do dia a dia, pagamento de folha, pagamento de folha, né, de pagamento dos empregados, né, aquisição de estoque, né, não tá vinculado a nenhuma finalidade específica, diferentemente dos da família Finame, né, que cada um daquelas famílias está vinculado a uma finalidade específica de aquisição. Aqui não, aqui é mais livre, né, é giro mesmo na veia. E um diferencial aqui, talvez em relação às linhas de giros que tem no mercado, né, por ser uma linha do BNDES, a gente consegue um prazo pouco mais alongado também, de até 5 anos com até 2 anos de carência, né? É um outro benefício aí dessas linhas de giro, apesar de os custos estarem próximos a hoje o que é de mercado, essa vantagem aí do prazo pode ser um diferencial, tá bom? Especificamente nessa linha de giro. Tem um QR Code aqui também com acesso detalhado também para essas linhas. Acho que você tinha falado já, né? Não, reforcei, pronto. Vamos lá. Agora vamos falar de BNDES mais inovação. É mais uma linha que a gente tem aí focada em máquinas e equipamentos. Aqui a gente está olhando para máquinas e equipamentos 4.0, né? A gente está olhando para máquinas inovadoras, rodoviárias e agrícolas também, bens de informática e serviços tecnológicos. Então, a gente tem esse foco, da mesma forma que a gente falou lá atrás de baixo carbono, né? Olhando para... Desculpa, gente. Olhando para esse movimento que a gente tem de descarbonização da economia, a gente também tem um movimento de renovação, né, do parque industrial, de aumento da tecnologia. E aí a gente tem essa linha também. Ela também tem prazo de até 10 anos, aqui a carência é reduzida, o prazo de até 1 ano de carência. E a gente tem um teto por cliente aqui no nosso modelo direto, que é de 50 milhões cliente por ano. Em termos de custo, aqui a gente trabalha com a taxa pré-fixada,
7,67 ao ano. Isso aqui foi medido na data de ontem, então é uma taxa que ela é fixa, porém ela varia diariamente, então depende do dia que você vai estar fechando o negócio. Em termos de spread do BNDES, a gente tem valores diferenciados aqui. Se a gente vai olhando para uma MPME, é 1,4% ao ano. Se a gente estiver falando de grandes empresas, 1% ao ano. Se a gente estiver falando de máquinas, equipamentos rodoviários e agrícolas, 2,5% ao ano. E aqui a gente tem, como a gente tem um custo de captação, como é que a gente fala? Diferenciado, incentivado. Incentivado, né? Obrigada. Incentivado, a gente tem aqui um teto do spread do agente financeiro, também pode, o spread dele pode chegar até no máximo 5%, que é para não perder essa vantagem que a gente está tentando fazer chegar no cliente. Essa é uma linha que a gente está... Quem tiver interesse nela precisa correr, porque está... Os recursos se esgotam agora no final do ano. Isso é um recurso... O orçamento, né? O orçamento ele é previsto até o final desse ano, podendo ser renovado ou não para o ano que vem. Mas os recursos ainda estão disponíveis até o final desse ano. Isso. E aí o nosso top agentes financeiros de 2025 operando essa linha Bradesco, Itaú e Caterpillar. Só um detalhe aqui, que acho que é interessante, né? Como a Gabi estava falando, né? Essa linha BNDES mais inovação, ela vem dentro de uma política mais ampla, né, do governo federal, né? Está dentro da política da NIV, né, da Nova Indústria Brasil, né? E por isso que tem, como a Gabriela estava citando, esse spread, esse diferencial de ter essa taxa pré-fixada e uma delimitação, diferentemente das outras linhas, do spread do agente financeiro. Né? Se vocês observarem, né, nas outras linhas, né, a gente mencionava, né, que o spread do agente financeiro era livre, né, de livre negociação. Aqui tem negociação também, mas o agente financeiro não pode cobrar mais de 5% de spread. Né? Então, essa taxa ela acaba ficando um pouco mais competitiva que as taxas de mercado, porque no final ela acaba saindo normalmente sub-Selic, né? Então, em função aí da capacidade de negociação, da avaliação de risco do agente financeiro, esse spread aí pode ser até um pouco menor e o cliente tem uma condição um pouco mais diferenciada para acessar essas linhas, se forem voltadas aí para aquisição de máquinas e equipamentos com características que a gente chama 4.0, né? Características inovadoras. Então, a gente passando aqui. Aí, falando aqui também sobre projetos de investimento, né? A Juliane tinha comentado com a gente, né, que poderia ter interesse, né, em expansão de plantas, né, estruturação de prédios e tudo. A gente tem essa linha de projetos, que ela permite financiamento de até 150 milhões de reais para implantação, ampliação, recuperação, modernização de instalações, de forma geral. Ela é voltada aqui para todos os setores, não tem uma restrição de setor, para qualquer setor. O prazo, né, um prazo aqui, como é um projeto, né, um prazo de até 20 anos de pagamento, com carência de até 3 anos. E os custos, eles partem, né, de um custo financeiro que pode ser pré-fixado ou pós-fixado, né, é adicionado o spread do BNDES, que para MPMEs é um pouco mais reduzida, de 0,75% ao ano, e para grandes empresas ela pode variar de 0,95% a 1,15%, em função de que alguns setores de grandes empresas têm esse spread um pouco mais incentivado, que parte de 0,95%. Mas, em regra, ele é 1,15% para grandes empresas. Né? E é adicionado também esse spread do agente financeiro, que aqui também é de livre negociação entre o agente e o cliente na ponta. Tá bom? Aqui também a gente destaca aqui no canto superior os principais bancos que são operadores aqui dessa linha, né, com destaque aqui para o BRDE, para o BDMG e para o Banco do Brasil. E aqui embaixo também a gente deixa o link, né, na realidade o QR Code, né, para acesso aí, para quem queira ter mais informações sobre essa linha, né, que a gente chama BNDES Automático Projeto de Investimento, para quem queira ter mais acesso, entender um pouco melhor o funcionamento e as condições gerais dessa linha.
Então, aqui a gente traz a gente falou até aqui dos produtos, né, de crédito que o BNDES tem no nosso portfólio de crédito, e aqui a gente destaca aqui os nossos principais fundos garantidores, né? Como eu falei, né, a gente tem soluções de garantia, né, que facilitam o acesso a crédito pelas micro e pequenas empresas, né? São fundos garantidores que permitem a complementação do crédito, das garantias, né, que são exigidas pelo agente financeiro, e a gente tem aqui como destaque esses 3 grandes produtos, né, que aqui, cada um com as suas características, né, que é o FGI tradicional, que é o nosso produto aqui mais antigo, né, ele funciona desde 2009, né, e os nossos operadores, né, os nossos bancos credenciados, podem utilizar desses recursos, desse fundo garantidor, para complementar as garantias que são exigidas do cliente, e tem também o FGI-PA, que o FGI-PA, que é um derivado aí do FGI tradicional, só que ele tem um diferencial, que ele tem um custo um pouco menor, né, que o FGI tradicional, então ele passa a ser um pouco mais atrativo pelos bancos, né? Lembrando que todos esses fundos aqui, eles são direcionados aqui para micro e pequenas empresas, grandes empresas não têm acesso a esses fundos garantidores, e aqui como destaque aqui nesse canto direito da tela, a gente destaca o fundo que foi criado recentemente, que é o fundo BNDES Sebrae. Esse fundo ele foi criado no final do ano passado, início desse ano, mas ele começou a ser operacionalizado em abril, e de abril para cá ele já viabilizou mais de 2,7 bilhões em créditos. O principal operador desse fundo garantidor é o Bradesco, né? A gente está incorporando novos agentes para poder operar também esse fundo garantidor, e a estimativa é que ele gere com o seu fundo, né, uma alavancagem de até 10 bilhões em crédito garantido ao longo aí ao longo da sua estrutura, né, de acordo com a estrutura que ele tem hoje, né, que ele é compartilhado aí entre o BNDES e o Sebrae. Então, aqui são soluções que não são de crédito, mas que ajudam muito o cliente final na viabilização desse crédito e, principalmente, aumentam o apetite a risco do agente financeiro, né? A partir do momento que o agente financeiro tem essas soluções disponíveis para complementar o crédito, complementar a garantia do seu cliente, esse crédito tem a tendência que esse crédito seja viabilizado de uma forma muito mais célere e em condições até melhores que se for buscar uma outra forma de garantia. Aqui também a gente traz também um QR Code, que a gente detalha também todas as nossas linhas. Aqui, né, é uma cartilha, né, que a gente desenvolveu, que explica de uma forma até bem mais detalhada do que a gente trouxe aqui, de como funciona o nosso modelo indireto, né? Inclusive que a gente tem um canal alternativo, que é o canal MPME, que é um canal que permite que os clientes possam acessar o agente financeiro a partir do momento que ele não tem uma instituição financeira, um banco no qual ele tem uma conta vinculada, e ele queira conhecer novas instituições financeiras com o qual ele possa se relacionar, a gente tem o canal MPME. Nessa cartilha também tem um link para esse canal MPME, que aproxima, né, que faz um match aí do cliente com o agente financeiro, caso o cliente queira conhecer ou queira adquirir soluções alternativas às linhas que ele deseja. E a gente tem também detalhamento aqui de todas as nossas linhas, né? Não só as que foram apresentadas aqui, mas de um portfólio um pouco mais amplo, que eventualmente possa ser de interesse de todos presentes aqui nessa apresentação. E a gente conclui aqui, né, deixando aqui nossos agradecimentos e nossos contatos, né, inclusive da nossa central de atendimento, nosso Fale Conosco, nossa ouvidoria, né, e do portal do BNDES, onde a gente tem todas aqui as informações relevantes, e a gente se coloca aqui agora à disposição para dúvidas, para esclarecimentos, caso não tenha algum ponto aqui não tenha ficado tão claro, a gente se coloca à disposição aí para bater um papo aqui com vocês agora de uma forma mais ampla. Obrigado, Juliana. Obrigada, João.
Vocês têm mais algum complemento da Juliana? Juliana Alvim está por aqui? Tá sim. Boa tarde. Estou aqui para ajudar nas perguntas. Agora acho que a gente abre aqui realmente para um bate-papo, né? Então, Richard, Juliane, demais associados, estamos à disposição. Tá? Muita informação. Opa, perdão. Não, fica à vontade. Muita informação interessante. Tem que degustar com mais cuidado, porque tem muitas opções, né? Consultar as cartilhas também dos QR Codes que vocês deixaram para saber se o tema é financiamento de equipamentos, se estão listados aí os fornecedores e os equipamentos que nos interessam, né? Na parte de financiamento de capital de giro, né? Desses que são mais simples, também bem interessante. Na verdade, agora acho que é estudar, ver as taxas que vocês estão cobrando, os prazos, né? Para que a gente, acho que cada associado vai ter uma ideia, porque nós temos aqui companhias de portes muito distintos, de faturamentos muito distintos, né? Então, podemos falar aí de faturamentos de 5 milhões ao ano até mais de 100 milhões ao ano. Então, tem muita variação dentro da rede de associados, né? Não sei se o Fernando e o Buffon, que estão aí também acompanhando, vocês querem fazer algum comentário? Você me ouve bem? Sim, sim. Uma gama ampla de possibilidades. O que é isso? Agora, Buffon, não estamos ouvindo bem, não. Não sei o que aconteceu, falhou aí teu áudio. Eu acho que se quiser desligar a câmera, talvez de só ouça ouvindo, deve ficar melhor aqui a conexão. Eu estou na rodovia com congestionamento aqui, pode ter oscilado o sinal. Me ouve agora? A gente ouve, tá um pouco ruim, mas está melhor do que com a imagem. No caso, Richard, temos visto como prioridade a aquisição da raspa robô e da Uptrade, que são os equipamentos da Lucatec, né? Que aumentam a produtividade e acabam se pagando sozinhas, né? E aí a gente vê que tem linha para inovação. Não sei se a capagem de pneu pode ser encaixada com banco de carbono. Eu acho que nós precisaríamos apurar a possibilidade de financiamento para esses dois equipamentos, tá? Juliane, a gente não conseguiu entender exatamente quais são os equipamentos, Richard, Juliane. Então, o fornecedor é Lucatec, o principal fornecedor, e os equipamentos são a raspa robô, né? E eu acho que é a extrusora, não foi isso? Isso mesmo. A raspa robô e a extrusora da Lucatec. Tá. Então, a gente tem que consultar aqui. Falei que essa é a pergunta difícil de responder, né, Juliane? Sim. Quando entra em algum item específico. O catálogo CFI ele é muito vasto, tá? A gente, basicamente, todos os equipamentos de fabricação nacional estão credenciados aqui no BNDES e eles entram com uma marcação simples de uma linha de BK, de demais BKs, que tem custos de mercado, tá? Ela foi apresentada aqui antes. A gente tem que ver se esses dois equipamentos, se eles tiverem característica de 4.0, que aí, assim, raspa robô, pelo robô já me chama uma atenção aí do nome, que talvez tenha algo de robótica. Aí sim, ela pode, desde que passe, né, pelo índice de nacionalização, ela pode estar credenciada no... Não sei se a Gabi está pesquisando aí, que eu estou vendo a Gabi rindo aí. Se puder ir pesquisando no catálogo também, Gabi, enquanto a gente vai respondendo. Mas eu acho que ela pode ter... Tá. Vou colocar o nome aqui, viu, Gabi? Obrigada. Eu acho que a gente pode ter um potencial aqui de colocar ela como 4.0, desde que ela passe aí na régua do índice de nacionalização. Extrusora, eu sei que a gente tem algumas, eu não sei se essa especificamente, tá? Mas se ela tiver alguma característica também de indústria 4.0, como, por exemplo, ser conectada,
ter manutenção preditiva, preventiva, a gente também consegue colocar no 4.0. Se elas não tiverem, Gabi vai pesquisando aqui enquanto eu vou explicando, se elas não tiverem, é possível que o fabricante peça que essa máquina seja marcada como 4.0. O pedido é também via a nossa central de atendimento, tá, Juliane? E aí, nesse caso, eu recomendo que coloque uma observação de que o pedido é do Mais Inovação. Porque, como o pessoal falou, o Mais Inovação é uma linha, é um programa, né? Então, a gente tem uma vigência aqui específica. Esses cursos que eles falaram, eles vão estar disponíveis só até meados de dezembro. A gente tem 2 prazos aqui para receber. Quando é uma operação mais simples, a gente vai poder receber até o dia 26 de dezembro esse pedido de financiamento, mas os mais complexos até o dia 15 de dezembro. Então, assim, a gente está com 15 na cabeça. É um prazo muito curto aqui, então, assim, realmente é uma corrida. Se a máquina já estiver aqui credenciada, já pode ser feita a negociação junto com o agente financeiro, senão a gente ainda vai ter um processo anterior que a gente vai ter que correr, e aí a gente vai ficar aqui com o canal aberto com o Juliane, para ver em que status está essa máquina, se ela está de fato aqui credenciada, se ela já está como 4.0. Gabi, não sei se você conseguiu já ver. Elas até coloquei o... A Locatec, né, no momento passado, nós já tínhamos conversado com eles, os equipamentos estão. Agora, a única dúvida nós precisaríamos entender se esses produtos já estão lá na inovação, no 4.0. E, além disso, Juliane, tem que ver aquela questão que foi colocada pelo Alexandre, se foram equipamentos comprados há menos de 12 meses, se eles poderiam ser incluídos dentro do financiamento, né, como reembolso do financiamento para posterior pagamento, né? No caso do Finame tradicional, sempre a gente olha 12 meses para trás, tá? No caso do Mais Inovação, a gente acredita que também, essa eu vou ficar meio que devendo, porque o programa ele abriu não tem 12 meses, tá? Eu vou ver se a data de corte é a data da abertura do programa ou 12 meses, mas em regra a gente trabalha com 12 meses. Ok. Então daria, acho que não devemos ter, acho que a gente já teve essa pergunta aqui, tá? Eu acho que a gente está trabalhando com 12 meses mesmo, mas eu vou confirmar e passo para a Juliane. Aspa robô. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Gabi, sim. Estamos sim, Gabi. Desculpa, gente, é que o João disse que sim. E eu tô do lado dela. A gente pesquisou aqui rapidamente, a Locatec está credenciada, esses 2 equipamentos estão credenciados, mas no momento eles não estão com a marcação de 4.0. Então, é como a Juliana estava falando, assim, precisa ser feita essa... Juliana, você pode repetir, por gentileza, o que você explicou? Então, no caso da raspa robô, eu não consegui abrir aqui, eu não sei se é uma máquina robotizada. Raspadora de pneus automática. Que tá automática, é um robô, né? É um robô. Então, essa tem característica, não sou eu que defino isso, tá? Vai precisar passar pela equipe de credenciamento para, de fato, eles confirmarem. Mas me parece, no primeiro olhar, que tem características, sim, de indústria 4.0. A Locatec precisa enviar um e-mail para o BNDES, entrar no Fale Conosco do BNDES, tá? Nossa central de atendimento está aí, está projetada a tela do João, e pedir com urgência a marcação dessa máquina como 4.0. Tá? Eu vou pedir até, Juliana, assim que eles abrirem central de atendimento, não sei se você tem contato com eles? Tenho sim. Acabando aqui, eu já falo com eles. Tá. Assim que eles abrirem central de atendimento, me passa o número, porque eu aciono aqui internamente a nossa equipe de credenciamento. Mas ele tem que colocar ali, tá? Assim, provavelmente ele vai ter que mandar algumas informações, existe um formulário que ele vai ter que preencher, mas já pede para abrir a central e a gente já começa. A extrusora, eu não sei se ela vai ter as características, tá? Eu acho que aí vocês precisam conversar também com a Locatec,
porque, em geral, essas máquinas acabam tendo um sensoriamento remoto, ou elas são monitoradas pelo fabricante para ver a questão de manutenção preventiva. Então, elas costumam ter, tá? É comum que elas tenham alguma característica de 4.0. Então, acho que faz essas perguntas. Eu acredito que as duas tenham, Tá. as duas trabalham de forma autônoma, se necessário. Então, e também são monitoradas para efeito de manutenção. Então, acho que elas devem se encaixar. Devem se encaixar. E eu até coloquei o texto aí, Juliane, para a gente passar lá para a Lucatec. Para o Mário. Entrar no Fale Conosco do BNDES, pedir a remarcação desses equipamentos como 4.0. Né? Tá, e qualquer dúvida, Juliane, acione aqui a gente, que a gente coloca eles para falarem com a equipe que faz o credenciamento, tá? É isso que eu ia perguntar. Tem algum outro canal direto já, Juliana? Eles vão pedir lá, tá, Juliane? Que é a forma como eles organizam a sequência de trabalho deles. Só que a gente já sabe que eles estão passando na frente da fila o que foi 4.0 por conta do prazo. Então, tem que colocar essa observação no Fale Conosco e nos avisa, porque aí eu peço para eles priorizarem por lá, porque realmente eles pedem por lá simplesmente por uma questão de organização, tá? Eles devem ter os pedidos de 4.0 lá também. Não, perfeito. Eu acho que a gente pode conversar internamente aqui também, Richard, de identificar na nossa rede quais outros equipamentos, né? A gente tem... Eu estou incluindo aí mais um link. Exatamente, é isso que eu ia falar, Richard, exatamente. Se a Juliana puder depois dar uma consultada, não sei. Isso. Eu não sei quem está consultando, mas a Tectires é um concorrente da Lucatec que também vende equipamentos para nós. Tá, meu chefe passou aqui, só estou falando para ele que eu tô no webinar. Não, a gente vai verificar, acho que, Gabi, se você conseguir ir olhando... Estamos vendo aqui já, estamos vendo. Sabe por quê? Em geral, quando a gente tem uma máquina de um fabricante e o concorrente não tá, isso é um sinal de que pode ser que o concorrente tenha perdido realmente a possibilidade aí de pedir, mas que ele possa estar. Se elas forem semelhantes, talvez as duas tenham que estar, tá? Então é um indicador de que realmente a Lucatec poderia estar se... Gente, esqueci o nome da concorrente aqui, que vocês mandaram agora. Tectires. São semelhantes. Tá. E se a Tectires já tiver, aí vocês já podem buscar o financiamento no agente financeiro. Tá? Não precisa passar por essa etapa anterior ali de fazer o ajuste no credenciamento no catálogo do CFI. Perfeito. E aí, a linha de crédito que você recomenda é essa de inovação? Sem dúvida. A gente viu os custos dela, né? Tá 7,71 o custo financeiro. E é esse custo que a gente tem que comparar com a Selic, né? A Selic está 15, então... É um metade da Selic. 7,67, metade da Selic. E se a gente for pensar em TLP, que é a taxa tradicional aqui do BNDES, a TLP está 7,81 mais o IPCA. Então, aqui a gente não tem IPCA, né? A gente está falando de uma taxa pré-fixada, ela vai estar vigente ao longo de todo o contrato, e aí a gente vai, além dessa taxa, soma os spreads, né? Como o pessoal explicou, aí o spread do BNDES para MPMS vai ser 1,4 nessa linha, para as grandes 1,8, e o spread do agente financeiro limitado a 5. Então, se a gente for somando tudo, ela chega... Ela fica sub Selic. Abaixo da Selic, no cliente final, contando todos os spreads bancários. Então, essa sim é a linha que a gente recomenda. Ideal. Acho que, assim, se for um highlight, é essa linha, e o final materiais eu também acho que é interessante para o segmento, tá? Sim. Banda de rodagem. Tem que ver se... Acho que a Bridgestone e a Bandag também estão cadastradas, né, Juliane? Ou Juliana? Acho que sim, né? Eles para borracha, para borracha não precisa estar cadastrado. Para borracha... É porque não é 4.0, Isso. Tá. É a única exceção do Finame. Todo o Finame, quando a gente pensa em máquina, equipamento, rodantes, tudo tem que estar credenciado. O Finame Materiais foi uma inovação que a gente fez dentro da família, para a gente conseguir colocar os materiais industrializados ali dentro. Só que como são itens simples, a gente consegue ver a nacionalização, porque a gente só financia nacionais no Finame, mas a gente consegue ver pela nota fiscal, pelo NCM e pelo CST, a gente junta as duas informações
e a gente consegue verificar se o item pode ou não ser financiado, se ele é industrializado, se ele é nacional. Então, a gente não precisa de um credenciamento aqui, tá? Então, borracha nacional, a gente consegue financiar, basta levar, desde já, a nota fiscal dos últimos 12 meses de aquisição de borracha num banco, e ele vai calcular aí qual é o limite que vai ser financiado com base nessas notas fiscais. Essa linha de prateleira, tá? Essa não tem corrida. Eu falei pode desde já, porque a borracha já está, a gente já possibilita o financiamento da borracha. Entendi. Tá? Ela é mais interessante que capital de giro, né? Porque ela tem aí a isenção do IOF, por estar dentro da família Finame. Então, acho que essas são os nossos carros-chefe, acho que para o segmento, tá? Mais inovação e o Finame Materiais. Tá, então, perfeito. Aí, viu, Juliane, a gente tem que anotar isso, que é mais inovação e o Finame Materiais, que são os mais recomendados, um para compra de borracha, o outro para compra de equipamento. Isso. Eu acho que nós tínhamos previamente conversado, Richard, identificando ali o que se encaixaria na nossa rede, né? Então, a Juliana, o João, né, a Gabi também trouxeram cenários que mais se aproximam, né, da nossa realidade. Agora, o Buffon tinha feito um comentário aqui sobre o baixo carbono, né, Buffon? Isso foi uma das coisas que eu conversei com a Juliana, principalmente falando, poxa, tem algum incentivo, né, o que a gente consegue? Mas aí é um alinhamento governamental, a gente precisaria, não sei se você tem alguma consideração, Juliana, sobre essa questão? Deixa eu trazer alguns comentários aqui. A gente tem hoje o baixo carbono, que é uma linha de prateleira. Só que, se a gente for olhar aqui, na verdade, a gente está falando de financiamento a máquinas, e eu previamente determino quais são as máquinas que a gente considera aqui que contribuem com a redução das emissões. Então, basicamente, a gente vai estar falando aqui de geração de energia, tá? A gente tem alguns caminhões elétricos aqui dentro, é uma linha também um pouco nichada. E é para aquisição de equipamentos. E seria equipamentos, por exemplo, para fazer downsize de pneus, que é picar o pneu inservível, né? O pneu que não dá mais para reformar. Então, você consegue picar ele, separar a borracha do aço. E aí tem equipamentos que fazem isso, equipamentos que depois moldam essa borracha para virar tapete de academia, rufo de teto. Isso estaria incluído, você acha? Eu acredito que da forma como a gente trabalhou a linha, acredito que não, tá? Eu acho que essa linha é uma linha de recurso do BNDES. Eu acho que nessa tem um espaço para trabalhar a inserção dessas máquinas aí como redução de emissão, tá? E aí vai ser também uma agenda que tem que ser aberta ali com o pessoal de credenciamento, para ver como eles entendem essa máquina dentro de um contexto de redução de emissões. Tá? Vai depender de uma análise dele. Não é o que a gente vê de forma comum aqui. Tá? Essa eu acho que dá para abrir uma discussão. Aí o que a Juliane está falando, que é uma discussão fora do BNDES, a gente recebe todo ano, tem recebido, tá? Recursos do Fundo Clima. A gente já tem um anúncio aí que tem uma captação de 25 bilhões do Fundo Clima, que vai entrar no BNDES ano que vem. Hoje a gente não tem esse recurso, e esse recurso vai entrar com custos abaixo do mercado, tá? Ele ainda vai entrar aqui. A captação é feita pelo Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente, eu não sei exatamente que outros ministérios participam, tá, em conjunto, eles definem para onde esse recurso pode ser aplicado. Então, eu acho que tem uma lição aí do setor de tentar, porque a gente recebe um plano de aplicação de recursos todo ano, de tentar colocar esse tipo de equipamento dentro de uma visão de fundo clima. E o BNDES realmente não toma todas as decisões, a gente depende de decisões externas. Eu acho que, talvez, Juliane, mesmo o pessoal que faz credenciamento, faz também a parte de produtos, tá? A gente pode pensar numa agenda aí para entender como que é essa articulação externa de fundo clima e como que as entidades podem se inserir nessa discussão. Aí, Juliane, a gente pode marcar e, de repente, com o pessoal do credenciamento, eu faço uma apresentação
dos tipos de equipamentos usados para reciclagem do pneu. Perfeito. E aí, Ok. talvez eles enquadram, olhando os equipamentos, a explicação, a apresentação, a gente consiga enquadrar alguns equipamentos, né? Ó, a Tech Tires, a Gabriela confirmou que também é um fornecedor credenciado no 4.0. catálogo CF. É, ótimo. Eles Então, estão com 4.0, Gabi? então, Não, também. Não estão também. É o mesmo caso da... Tá. Ah, porém sem a marcação. Eles vão Sem ter a que entrar marcação. com É o caso da Locatec. Perfeito, Gabriela, obrigado. Mas Bom, tem margem, né, Gabi? Tem margem para entrar no 4.0, é isso? tem Para margem. verificar conosco isso, para verificar lá juntamente. Para avaliar, né? Tem Isso. margem para Avaliar, eles vão ter que aprovar o equipamento. Ótimo, perfeito. Agora, para a gente acessar o pessoal lá do credenciamento, Isso. Juliana, tem algum caminho, assim, a gente tem algum direcionamento mais direto para a gente iniciar essa tratativa? Eu vou viajar com a chefe do departamento na segunda-feira. Eu levo para ela essa pauta para ver como que a gente encaminha. Ah, ótimo. Ô, Juliane, se você quiser, você podia mandar para a Juliana a apresentação de reciclagem de pneus com aqueles equipamentos só como fonte de informação. Um PDF rápido, que aí você tem algum tipo de material, Juliana, para consultar, né? Não sei se ajuda. Ajuda. Eu dou Só uma pra ter olhada ideia aqui, porque a gente vai ter que encaixar uma tese de que essa parte de reciclagem a gente consegue ali encaixar. Eu acho que o baixo carbono é mais simples, mas no fundo o clima a gente vai ter que ver aí que caminho que a gente constrói, porque ele tá. Eu acho que reciclagem, eu nunca vi, tá? Assim, o que a gente costuma receber aqui no indireto é muito a parte de geração de energia, tem uma parte ai, gente, como que chama? De compostagem, não é nem compostagem o nome, acho que tem outro nome até mais comercial, assim, eu estou pensando naqueles equipamentos que transformam orgânicos ali em energia, enfim. Energia. Bom, a borracha é utilizada como combustível para energia em alguns tipos de companhias, Outra né? Então, aplicação, né? como cimenteira, por exemplo, ou empresas que fazem asfalto, então acaba utilizando o pó da borracha. Mas tem outros usos, né? Outras utilizações que a gente pode estar mostrando. Por isso que nessa apresentação ela deixa um pouco mais claro isso. É importante a gente chegar com ter a tese de que isso reduz a emissão, tá? Então, assim, aí a gente consegue trabalhar, o indireto vai ser muito baseado em máquinas, tá? A gente tem projetos, mas os projetos, a gente trabalha mais com florestas, são mais com municípios também, são mais específicos. E no direto tem projetos, tá? Para as grandes empresas, a gente tem projetos maiores ali que a gente consegue encaixar mais coisas, mas eu nunca vi reciclagem, eu acho. Tá? Eu acho que é um bom tema aqui para a gente puxar, porque me parece que faz sentido, e aí a gente tem que ver como articular isso. Perfeito. Bom, eu não sei se é válido, mas a reforma de pneus, por exemplo, ela utiliza cerca de 81 litros de óleo no processo de fabricação. Ou no pneu novo, desculpa. O pneu novo, 81 litros de óleo. Quando você vai para a reforma do pneu, em torno de uns 20% disso, não mais. Então, quando você reforma um pneu, ao invés de fabricar um pneu novo, você está economizando 60 litros de óleo por pneu. Então, não sei se esse dado aí pode, de alguma forma... O nosso desafio para financiamento de máquina é que eu vou olhar a máquina isolada. Eu não estou vendo a aplicação, se ela vai ser para um pneu novo, para um pneu que está sendo reformado. Então, esse é o desafio. Como é que eu consigo identificar num financiamento isolado, num volume, eu tenho um agente financeiro ali como intermediário, né? O que me garante que essa máquina, de fato, está indo para quem reforma, né, e não para quem produz um pneu novo? Essa é a dificuldade. Então, assim, a gente vai olhar a máquina e a gente tem que ir no uso isolado dela,
sem um contexto de projeto ou de cliente, eu preciso identificar se ela reduz emissões ou não. A gente tem esse desafio, por exemplo, na parte de eficiência energética. Como é que eu consigo dizer se a máquina é ou não eficiente fora de um contexto da aplicação dela, né? Assim, olhando a máquina sem saber como que ela vai ser utilizada. Então, esse é o desafio que eu acho que a gente tem que enfrentar aqui no modelo indireto, para credenciar uma máquina, e no modelo direto aí fica mais simples, porque a gente tem projetos, a gente consegue ver a aplicação, consegue ver quem é o cliente, consegue verificar ali, de fato, a redução das emissões. Ô, Juliana, para esse Fundo Clima que vai entrar o ano que vem, se tiver algum tipo de questionário para ser respondido, para ver se enquadra, e você puder nos passar algum tipo de link, Tá, informação. esse não tinha, tem, tá? Não, esse aqui era o BNDES mesmo, que pegava, a gente pega a nossa lista do que a gente tem, Tá. de itens, e a gente identifica o que é e o que não é para Fundo Clima. Tá? Ok. No baixo carbono, o fabricante pede, tá? Que ele quer enquadrar como baixo carbono. E aí a Ok. gente vai verificar. E aí, tudo que a gente tem aqui, cada vez que abre o Fundo Clima, a gente varre a base e a gente mesmo marca. Ok. Tá? De acordo com a nossa interpretação, que vem de fora, tá? Muitas coisas, as diretrizes vêm do Ministério do Meio Ambiente. Ok. Não, perfeito. Eu já tinha conversado com a Juliana, com o João, Richard, sobre o papel da reforma de pneus, né, o papel ambiental. A gente chegou a conversar um pouco para eles, né, enxergarem o nosso setor e talvez ali algum direcionamento, né? Mas eu até vou passar, Juliana, não sei se colaboraria, os principais dados, né, os impactos ambientais da reforma de pneus, né, o que ela promove com relação ao meio ambiente. Tem uma série de ganhos, né? Então, a gente tem aqui esses dados, quem sabe também apoie de alguma forma em uma análise de vocês, né? Tá, e aí eu acho que, assim, fica a mensagem para vocês, aqui o BNDES, ele é executor de política pública, né, a gente não formula. Claro. Então, eu acho que, como entidade, vocês precisam se inserir na formulação, porque a gente vai receber uma diretriz e a gente vai ter que traduzir essa diretriz, essa política pública, para algo que se reflita no financiamento, né. Eu acho que vocês precisam atuar também num nível aí da construção, para a gente conseguir traduzir. Aí eu acho que é uma questão, Richard, até tinha comentado com eles, né, que nós teremos uma reunião agora na próxima semana entre as entidades do setor, né, as entidades que refletem o setor. E aí eu acho que essa é uma pauta para a gente unir forças, né, e tentar levar isso adiante de uma forma mais generalizada, né, porque é o que a Juliana comentou, né, a BNDES executa, né? Ela não abre. Sim, ela não legisla, ela não vai definir lei, né? Não exatamente. Não, beleza. Eu Eu acho tomei que algumas notas. eu acho que vale pensar numa articulação, assim, a gente está saindo de uma COP, né? Uma COP no Brasil. Vários anúncios foram feitos, um deles aqui que rebate no BNDES são os 25 bilhões do Fundo Clima. Eu acho que faz sentido abrir uma articulação com o Ministério do Meio Ambiente, acho que o momento é positivo, né? Assim, eu não sei como está a pauta de reciclagem nessa visão do Ministério, mas me parece que faz sentido. Não, perfeito, Juliana. Excelente, muito esclarecedor. Eu acho que a gente tem trabalho para fazer agora. Sim. Eu tomei nota de bom, né? algumas A coisas. gente dá trabalho para vocês aqui de volta. Não, excelente. Esse que é o rico. A gente pensa que vão fazer uma apresentação, uma exposição para clientes, mas muitas vezes a gente troca aqui, né? E por isso que é bom esse relacionamento com as entidades que representam aí os clientes, porque realmente tem demandas que vocês têm aí, que eu acho que é bom a gente orientar aqui como encaminhar, porque de repente dá, né? Para trazer aqui para a execução. Perfeito. Exato. Muito e bem. acho que aqui de forma conjunta, né, eu acho que a gente consegue todos pensar de uma forma, né, um caminho
mais viável, né? Acho que de forma isolada, obviamente, cada empresário acho que já tentou as suas negociações, enfim, né? Mas acho que a gente pensando de forma conjunta, talvez, né, tenham melhores oportunidades. Mas acho que é isso. Mais alguma questão? Buffon falou do painel digital, né, Buffon, do painel da autoclave, né? Que é um outro produto também, a gente vai verificar. Está também como inovação, tá, Juliana? Me ouviu? Eu não compreendi, não sei se vocês compreenderam, cortou. Está também como inovação, no 4.0. No como 4.0. Como inovação, como Faz, parte... monta uma lista, Juliane, dos itens, dos itens e dos fabricantes. Aí a gente chama uma conversa aqui, até para te mostrar, para ter... Enfim, a gente botou aí o caminho, né? O catálogo ele é bem simples de consultar, a gente tem também no Excel a lista dos itens, mas montem a lista de vocês também, que a gente bate aí as informações para ver o que falta e o que tem potencial aí de entrar. Mas vocês vão ter que, esse vocês vão ter que também provocar os fabricantes para que eles venham aqui pedir ao BNDES. Então, é o painel de controle de vulcanização do autoclave, Juliane, aí para a gente colocar junto com a extrusora e com a raspa. Perfeito. É bom que vocês entenderam, né, como que a gente trabalha o inovação. São as máquinas da indústria 4.0. Tudo que tiver essas características, a gente vai ter um checklist ali, a gente tem um formulário, tem um checklist ali para preencher, e se de fato atender, a gente consegue credenciar. O checklist é bem simples, a gente costuma passar aqui em algumas apresentações, com foco mais em fabricantes, e a gente envia também para vocês. Juliana, mais uma pergunta. O ano fiscal, por exemplo, se eu pego 12 meses para trás e eu invado 2025, vamos supor que eu esteja em 2026, eu volto para 2025 ou não? Tem que ficar dentro do exercício do ano? Não, 12 meses. 12 meses. Tá. Eu só vou confirmar, já me perguntaram isso no webinar e eu já tinha confirmado, eu estou quase certa de que mesmo mais inovação, ele retroage 12 meses, tá? Tá bom, perfeito. Porque a gente não costuma criar muitas exceções aqui, é que ele existe e não tem 12 meses. Entendi. Essa é a minha preocupação, mas sempre 12 meses, essa regra de BNDES, independente do ano fiscal. Tá bom. Tá? Se muda, se não muda. Perfeito. E o materiais 12 meses também, tá? Tá. Muito bom. Juliana, será que vocês conseguem me encaminhar essa apresentação? Porque como ela está bem objetiva, né, com os QR Code ali já nas páginas, fica mais fácil, acho que, para o pessoal acessar, se for possível. Sim, a gente acho manda que é aqui... no nosso grupo mesmo, ali no WhatsApp, né? A gente te manda e pode ficar à vontade para distribuir. Maravilha. Perfeito. Mais alguma consideração? Buffon, Richard, Ricardo Galino também está por aqui, não sei se nos ouve. O pessoal, acho que já deu horário ali, começaram a se desligar. O Buffon já está se despedindo. Não, foi excelente, excelente. Ricardo, eu não sei se ele abriu aqui o microfone. Não abriu, não. Achei que estivesse aberto. Não sei, Ricardo, se tiver alguma dúvida. Acho que não, né? Qualquer coisa... Opa, tá aqui. Obrigada, Ricardo. Bom, acho que fechamos por aqui. Então, Juliana, muito obrigada. Gabriela, obrigada. João, muito obrigada também. Obrigada a todos. Ricardo, obrigada pela participação. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, Alexandre, Juliana, Gabriela. E a gente agradece muito o convite. Vamos continuar falando aqui, com certeza, né? Ficamos com lições de casa de ambos os lados, aí a gente vai trocando aqui as informações. Obrigada, gente.